Amém. Louvado seja Deus por mais este dia que estamos aqui. Nossa igreja completa 2 anos de casa nova em maio. E para isso, uma programação. Atos capítulo 12, versículo 1. Quem achou Atos diz amém. Louvado seja Deus. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu a Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois, lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam a guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: "Depressa, levante-se." E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro obedeceu. "Agora, vista a capa e siga-me", ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si. "É verdade mesmo", disse ele. "O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer." Amém? Senhor Jesus, Pai, nós continuamos, ó Deus, diante da Tua presença. E agora, Pai querido, diante da Tua palavra, Senhor, que será ministrada. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha trabalhar em nós, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, ó Senhor, para ser tratados por Ti, para sermos moldados por Ti, ó Pai. A Tua palavra é aquela que nos transforma. A Tua palavra, Senhor, é aquela que nos dá vida. A Tua palavra é aquela que nos encoraja, Pai, a prosseguir e avançar, ó Deus. E em nome de Jesus, que todos que aqui estão sejam alcançados por Ti, que Teu Espírito Santo, Deus, esteja passeando, Senhor, no nosso meio, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja tocando os corações, ó Pai, aqueles que ainda não sentiram o Teu toque, aquele que porventura, Pai, ainda não sentiu, ó Pai, a Tua presença, que comece a sentir, ó Deus, que o Teu Espírito venha quebrantar os corações, que o Teu Espírito, Senhor, venha entrar no íntimo de cada ser, e que cada um de nós, ó Deus, venhamos sair daqui cheios da Tua presença e da Tua graça, encorajados por Ti e fortalecidos para que o Teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos falar nesta noite de Pedro. Pedro, o grande apóstolo, aquele a qual recebeu a promessa do Senhor, de que sobre ele e através da vida dele, Deus iria edificar a igreja. Foi através da vida de Pedro que Deus cumpriu a palavra e iniciou a igreja. Nós estamos aqui através do início da vida de Pedro, da entrega de Pedro. Pedro foi um discípulo no qual
teve várias falhas, assim como eu e você. Ele era muito impetuoso, mas ele era muito corajoso. Pedro era muito ousado, e pela sua ousadia, né, Deus fez a promessa e falou sobre a sua vida, né, eu vou edificar a minha igreja. E foi ali que Deus iniciou. Pedro, ele foi muito ousado, né? Muitas vezes nós criticamos Pedro quando ele andou sobre as águas, que ele afundou. Mas quantos de nós temos coragem de andar sobre as águas? Quantos de nós, quando Jesus fala, vem, nós fazemos como ele e vamos, mesmo que pareça impossível? Então Pedro, ele sempre foi muito ousado. E ele iniciou o seu ministério ali após a morte de Jesus, começou a iniciar a igreja e anunciando e pregando a Jesus, e se tornou o quê? Uma pessoa na qual os anticristos odiavam muito, porque ele estava, através da palavra, alcançando muitas vidas para Jesus. E Herodes, né, e toda a família de Herodes, desde o Herodes que mandou matar, que fez aquela chacina com as crianças, quando queria matar a Jesus, depois o outro Herodes que decapitou João Batista, e agora esse daqui é neto deles, também vem com essa herança de ir contra o cristianismo. E no momento em que a igreja começou a crescer, porque a palavra de Deus diz que na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor. Então, conforme Pedro ia anunciando a palavra do Senhor, as pessoas se rendiam ao Senhor, se rendiam a Jesus, não agora que nem antes, a multidão seguia Jesus porque via os milagres. Mas agora, as pessoas se rendiam a Jesus, crendo verdadeiramente que Ele era o Filho de Deus, crendo que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você fôssemos salvos. Aí já iniciou uma geração, assim como nós, que cremos na salvação, que cremos na libertação do Senhor Jesus. E aí Pedro, juntamente com todos os outros discípulos, começaram a ser perseguidos. E aqui a palavra nos revela que um pouco antes, Herodes mandou matar a Tiago, um dos discípulos, que estavam também anunciando. E viu que aqueles que não queriam ouvir a palavra do Senhor, aqueles que estavam contra Jesus, né, contra o cristianismo, contra aquilo que é certo, né, eles ficaram felizes com a morte de Tiago, e isso encorajou a Herodes a fazer o quê? A perseguir e a matar o restante. E naquele momento ali, Pedro estava fazendo grande diferença naquele local, e ele mandou prender a Pedro. Porém, ele não podia já matar a Pedro por conta da festa. Por conta dessa festa, a lei dizia que ele não podia matar, então ele mandou prender a Pedro. E a palavra de Deus nos diz o quê? Olha só, o medo que Herodes tinha de que acontecesse algo. Por quê? Porque Herodes já tinha ouvido falar do quê? Jesus morreu e nem a morte segurou ele, né? Ele ressuscitou e está vivo. Ele ouviu falar do quê? De Lázaro. Lázaro morreu, mas também ressuscitou pelo poder de Jesus. Ele ouviu falar de tantos milagres que já havia acontecido, que ele reforçou a guarda para tentar impedir de que Pedro fugisse, ou de que acontecesse alguma coisa com Pedro. E a palavra diz que Herodes mandou o quê? Uma escolta de 4, né? 4 escoltas, e cada escolta tinha 4 soldados. E além disso, prendeu as mãos, os pés de Pedro, e colocou guardas ao seu lado, para que Pedro não fugisse. Então Herodes, por mais que ele não quisesse saber de Jesus, por mais que ele odiasse o evangelho, ele entendia que o evangelho é verdadeiro. Assim como Satanás, ele odeia o evangelho, ele quer fazer com que a gente não creia no evangelho, ele quer, mas ele teme o evangelho porque ele sabe que é verdade, que a palavra de Deus é viva e verdadeira. E aqui, né, nós vemos Pedro vivendo o quê? Uma situação de prisão física. E nos dias de hoje,
Dificilmente, né, nós não temos, vamos dizer aqui no nosso país, vivido situações no qual você vem para a casa do Senhor, ou você anuncia Jesus, ou você fala de Jesus e você é preso, você é lançado à prisão. Não, nós não passamos por isso. Mas Satanás usa outra prisão para tentar nos parar. Herodes estava tentando fazer o quê? Parar Pedro de anunciar Jesus. Parar Pedro para que ele não servisse a Jesus. E Satanás, nos dias de hoje, ele tenta nos parar. E às vezes você pode até pensar assim, ele tenta parar, ele tenta me impedir de vir à igreja. Não, Satanás nem impede mais isso. Em alguns casos, né, quando ele vê que está correndo muito risco, ele até quer impedir de vir à igreja, mas muitas vezes ele lança prisões. Ele fala, não, fica na igreja, fica ali quietinho, mas fica preso, fica em cadeias. E aí ele lança cadeias, né, prisões de sofrimento, ele lança prisões de depressão, de opressão, de angústia, orgulho, soberba, da miséria financeira, da miséria sentimental, emocional. Quantas misérias, quantas cadeias, quantas correntes Satanás tem lançado contra as nossas vidas. Diariamente ele lança prisões, ele lança cadeias, setas para tentar nos prender, para tentar nos parar. Quanto desânimo, ele tem tentado lançar a cadeia do desânimo, do comodismo, para que a gente pare, para que a gente fique estagnado. Mesmo que a gente venha à casa do Senhor, mesmo que a gente até faça algo, mas a gente fica estagnado. E o Senhor Jesus, nesta noite, né, o Senhor vai quebrar as cadeias que de repente tem te prendido. Eu não sei, fecha os seus olhos nesse momento, olha para a sua vida. Se você não sabe ainda, pergunte para o Senhor, fale, Espírito Santo, tem alguma cadeia? Tem alguma corrente que está me prendendo, me impedindo de avançar rumo àquilo que o Senhor tem para mim? Tem alguma cadeia que está me impedindo de alcançar a minha terra prometida, a minha vitória? Tem alguma cadeia que tem me impedido de avançar? E essa que você pensou, que o Espírito Santo de repente te mostrou, é nessa cadeia que o Senhor Jesus ele vai quebrar nesta noite. Amém? Você crê nisso? Você crê que cadeias serão quebradas nesta noite? Amém, no nome de Jesus, porque há poder no nome do Senhor. E quando o Senhor ele nos traz uma palavra, quando o Senhor nos abre a nossa mente, o nosso entendimento, ele está nos trazendo libertação. Ele está nos trazendo transformação. Mas Satanás, ele é astuto. A bênção é derramada sobre nós. A palavra de Deus diz que quando Daniel, ele se colocou diante do Senhor e ele foi orar, buscar algo diante do Senhor, talvez assim como você iniciou nessa semana, hoje, a corrente das 7 preces, talvez você que já está na corrente, né? E aí você fala, nossa, eu estou orando e parece que a coisa não acontece, as coisas pioram. Daniel, ele entrou numa corrente, ele entrou numa campanha diante do Senhor, mas ali a palavra de Deus diz que ele passou por difíceis 21 dias, mas o Senhor depois enviou a resposta para ele e falou assim, olha, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a me buscar, desde o primeiro dia que você começou a clamar, eu já enviei a resposta, eu já enviei a bênção, porém, houve guerra no céu. Amados, você colocou algo diante do Senhor, talvez você ainda não recebeu, talvez você tenha aí achado que a bênção não vai chegar, tem sentido essas correntes e às vezes tem deixado com que a corrente da incredulidade te prenda, achando Deus não está me ouvindo, Deus não vai me responder, Deus até quando será assim? E o Senhor já enviou a resposta para você, eu já te abençoei, mas há uma guerra que precisa ser vencida. Há uma guerra que precisa ser destronada. E aquele momento
em que nós não conseguimos, Deus envia os teus anjos, assim como enviou para Daniel. A palavra de Deus diz que Deus enviou o anjo para estar guerreando no terceiro céu para liberar a bênção para Daniel. Da mesma forma, Deus enviou um anjo para libertar Pedro de uma cadeia física. O Senhor está nos falando que seja o problema, a cadeia, ela seja espiritual ou ela seja natural, o Senhor tem poder para te libertar. O Senhor envia anjos para quebrar todo tipo de cadeia, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física, não importa o tipo de cadeia, Deus envia o anjo para te socorrer. Amém? Quem crê diz amém. Glória a Deus. Toma posse da vitória, amados. Quando o Senhor está ministrando sobre a sua vida, toma posse. Declara: eu creio, Senhor, é na minha vida. Senhor, essa libertação é minha. Declare isso no nome de Jesus. Mas quando nós nos sentimos presos nessas cadeias, quando essas correntes elas estão ali diante de nós, às vezes, amados, não são fáceis. Às vezes nós sentimos essa cadeia, essa corrente, seja ela física ou espiritual, ela se torna difícil às vezes para nós quebrarmos. Às vezes nós precisamos lutar muito para quebrar ela. Por quê? Porque Satanás ele lança algumas setas. Uma das setas que Satanás lança é: você não vai suportar. Você não vai suportar. Quantas vezes numa luta você olha para você e você fala: Deus, eu não estou suportando. Isso já aconteceu com você? Amém ou amém? Amém, comigo também. Muitas vezes eu falei: Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu não estou aguentando. Quantas vezes em choro, em pranto, eu falei: Senhor, eu não suporto. Eu não suporto. Mas aquele que está em mim, Ele me fortalece para suportar. A palavra de Deus diz o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então a gente precisa o quê? Você não está suportando? Busque a tua força naquele que te fortalece. Não é a solução do problema, não é a pessoa ao teu lado, não é o amigo, não é o esposo, não é o filho, não é nada que vai te ajudar a suportar, mas é o Espírito Santo de Deus, é a força do Senhor que te faz suportar. E Satanás, ele tenta em todo o tempo fazer o quê? Com que a gente se distancie no momento da luta do Senhor, para que a gente realmente não nos fortaleça e não suporte a luta. Outra coisa que ele fala, que ele tenta sobre a nossa mente: desiste. Isso não é para você. Desista. Você não vai conseguir. Quanto tempo faz que você tem lutado? Quanto tempo faz que você tem orado? Isso não é para você. Deus não quer isso para você. Amados, quando Deus não quer, assim como a pastora acabou de ministrar aqui agora há pouco, Ele mesmo fala. Ele traz ao nosso coração: isso não é para você. Ele vai trazer: abra os ouvidos, ouça a voz do Senhor, que você vai ouvir e você vai seguir a direção do Senhor. Se aquilo não é da vontade dEle, Ele mesmo, se você tem se colocado diante dEle, Ele vai começar a te mostrar e a mudar o caminho para que você desista e entenda que aquilo não é a vontade dEle. Agora, se isso persistir, é porque o Senhor está falando: eu vou te abençoar. E Satanás, ele tenta falar o que? Você não vai conseguir. Você não vai vencer. Essa luta aqui pode vencer as outras. Essa você não vai conseguir. E a outra seta que ele fala é o que? Chegou ao fim. Quantas vezes nós olhamos para nós em alguma situação e falamos: chegou ao fim. Deus não tem mais jeito. Às vezes nós falamos assim: Deus não tem mais jeito. E de repente de Deus chega e tudo muda. E aí você olha e fala: olha, não é que tinha jeito? Porque quando não tem mais jeito para nós, o Senhor entra com a sua graça, com a tua misericórdia, e Ele transforma todas as coisas. Davi falou assim no Salmo 116: cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor,
livra a minha alma. Amados, Satanás tem tentado de todas as formas. Quando nós nos sentimos presos pela angústia, pela tristeza que às vezes vem, a palavra de Deus diz o quê? Que o dia mau ele chega para nós. Talvez você esteja hoje vivendo esse dia mau, porque em algum momento na nossa vida esse dia mau chega. Agora, o que faz a diferença, o que muda, é como nós vamos nos comportar diante desse dia mau. Davi, ele fala o quê? Olha, cordéis de morte me cercaram, angústia. Ou seja, ele estava sentindo o quê? Que não tinha jeito, que não tinha solução. Ele estava sentindo a morte nele. A morte naquela situação na qual ele estava vivendo naquele momento. Mas ele não deixou ser dominado por aquilo que ele estava vivendo. Ele não deixou ser dominado pelo que as circunstâncias diziam para ele. Ele falou que então, o que eu fiz nesse momento de angústia, o que eu fiz nesse momento em que esses cordéis de morte me cercavam, eu invoquei o nome do Senhor, eu invoquei o nome daquele que pode me libertar, e o Senhor foi aquele que livrou a sua alma. Por isso Davi dizia, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não importa onde você está, importa se o Senhor está com você. Muitas vezes estamos sofrendo, muitas vezes vivemos angustiados, porque não chamamos o Senhor para estar conosco, vivendo aquilo que estamos vivendo. Pedro foi para a prisão, mas a palavra de Deus diz o quê? Que Pedro dormia. Pedro foi preso para ser morto no dia seguinte. A sentença de Pedro era a morte. A sentença de Pedro era o fim. Mas Pedro tinha confiança em quem? Em quem havia o chamado. Pedro tinha confiança no quê? No amor de Deus que tinha sido derramado sobre a sua vida. Na salvação que tinha sido derramado sobre a sua vida. E por isso Pedro podia dormir. Ele descansou, porque ele verdadeiramente talvez declarava ali o Salmo 23. Eu estou andando no vale da sombra da morte, mas o Senhor está aqui comigo. E se o Senhor está aqui comigo, não tem problema. Se o Senhor está comigo na dificuldade, não tem problema. Por quê? Porque a vitória, ela é certa. Não importa se vai demorar. Não importa que momento vai ser. Não importa como será que essa vitória vai chegar. De que maneira Deus vai fazer? Vocês acham que Pedro imaginou que Deus iria enviar um anjo lá para abrir as cadeias para que ele pudesse sair? Não. Tanto que o que? Ele estava dormindo, o anjo veio, acordou ele, mandou ele se vestir, mandou ele se calçar, e ele foi indo, e ele falou o quê? Que ele achou que tudo aquilo era uma visão. Pedro achou que ele estava sonhando. Talvez ali naquele momento ele falou, nossa, é o que eu mais desejava, é que de repente um anjo viesse aqui, me libertasse, né, me libertasse não só da prisão, mas principalmente da morte. Porque a morte não era uma morte fácil que eles tinham. A palavra de Deus diz como eles morriam. Tanto que futuramente ele morreu o quê? Crucificado de cabeça para baixo. Ele sabia que não era uma morte, ó, vou lá, vou dar um tiro, pronto, morreu, acabou. Não. Era uma morte com sofrimento. Mas ele só falava, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Não importa de que forma. E o Senhor envia um anjo naquela cadeia para quebrar todas as correntes, para que guarda nenhum, cela nenhuma, portões nenhum pudessem prendê-lo. Mas a palavra diz o quê? Que o portão, ele foi aberto, né, milagrosamente. O portão da terra se abriu sozinho. As
As cadeias iam se abrindo sozinha. As correntes iam caindo sozinha. Por quê? Porque o Senhor estava com ele na prisão. Paulo e Silas passou pela mesma coisa. No momento em que eles foram açoitados, machucados, eles apanharam muito, foram lançados no cárcere, lá no frio, presos também por correntes. O que eles escolheram fazer? Senhor, estou aqui na prisão, estamos aqui machucados, estamos aqui com dor, as pessoas nos feriram, as pessoas nos machucaram, eu estou sofrendo muito, mas o que importa é que eu preciso da tua presença comigo. E Paulo e Silas começou a adorar ao Senhor, Paulo e Silas começou a engrandecer o nome do Senhor, e a palavra diz que naquele momento houve um grande terremoto, e que as correntes foram quebradas, que as correntes caíram por terra, e ali eles foram libertos daquela prisão também, porque não há cadeias a qual o Senhor não possa nos libertar. Amados, o Senhor quer te libertar, o Senhor vai te libertar nesta noite, não importa a cadeia, não importa o que estava te prendendo. A palavra diz que enquanto Pedro estava na cadeia, o que estava fazendo a diferença ali para Pedro era que ali havia irmãos, havia pessoas que estavam orando. E o que quebra as nossas cadeias é a oração, é o poder da oração. E amados, muitas vezes nós vivemos presos, porque nós temos transferido esse poder da oração somente para outras pessoas. Nós precisamos, eu sempre falo isso, nós precisamos sim de ajuda, de intercessão, de oração, de pessoas ao nosso lado que nos fortaleça, que nos façam ir para a frente, que nos encorajem. Nós necessitamos disso. Isso é muito bom, porque a palavra diz que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. E isso vai ser até o fim. Mas se eu somente terceirizar a minha oração, o que vai acontecer? Eu vou continuar me prendendo. Deus vem e quebra a cadeia. Deus vem e quebra as correntes. Aí eu só terceirizo e o que acontece? Eu vou e me prendo novamente. Porque em todo instante Satanás tenta o quê? Nos enganar, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer. Quantas bênçãos, quantas libertações o Senhor já te deu, e daqui a pouco Satanás veio e falou assim, ó, você tinha sido liberta? Foi nada, ó aqui de novo. Mesmo porque o velho homem, a pastora sempre diz, né, o velho homem, nós temos que matar ele todos os dias. Nós temos que matar todos os dias a nossa velha natureza, a nossa carne, porque todos os dias ela quer ressuscitar. E depende de nós matarmos ela. Então, amados, eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é a bênção que você está precisando. Mas o que eu tenho para te dizer é que a arma que você tem para vencer tudo que você está precisando está nas tuas mãos, está nos teus joelhos. Se tem uma coisa que Satanás ele teme, é quando nós nos colocamos de joelho. Isso daí nós já ouvimos tantos testemunhos, tantas libertações, tantos testemunhos de Satanás, de pessoas que queriam fazer trabalhos contra pessoas da igreja e falava lá não posso porque tem uma pessoa de joelho. Ou alguns testemunhos a gente ouviu e falou assim, é aqueles que têm os pés para trás. Porque quando nós ficamos de joelho, nossos pés estão para trás. Então quando você se prostra diante do Senhor, quando você clama, quando você ora, o Senhor é aquele que te dá a vitória. Se você ainda não recebeu, continue adorando ao Senhor e creia que assim como Daniel estava lá batalhando, assim como o Senhor já havia enviado a resposta e a vitória para Daniel, o Senhor também já enviou a tua vitória, o Senhor já enviou a tua bênção. Então você tome posse, adore ao Senhor. No momento em que você estiver falando, Senhor, eu não estou aguentando, você lembra, eu posso porque o Senhor é aquele que me faz vencer. Eu posso porque o Senhor é a minha força. Busque a tua força no Senhor. Talvez você fale assim, Senhor, mas eu nem sei orar. Quantas vezes a gente fala assim, eu estou tão fraquinho, eu não sei orar.
Quando nós nos sentimos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque quando nós nos sentimos fracos, quando nós achamos que nós não sabemos orar, sabe o que nós fazemos? Quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós derramamos aquilo que está no nosso coração. Nós derramamos a sinceridade do nosso coração. Nós derramamos a necessidade que está diante de nós. E é isso que é orar. Não é dizer palavras bonitas. Isso daí tem hora que nós falamos. Mas apenas palavras bonitas não é nada. O que move a mão de Deus é aquilo que sai do nosso coração. É a tua forma de orar. É a tua forma de falar com o Senhor. Por isso, amados, o que o Senhor nos fala nesta noite, vamos orar mais. Você tem orado? Ora mais. Busque mais ao Senhor. Você quer as bênçãos do Senhor? Busque mais o Senhor. Busque o seu poder, busque a força do seu poder, busque a vontade dele através da oração. Não desista, ore o dia inteiro, ore o tempo todo. Tenha o tempo que você dobra o seu joelho e se prostra diante do Senhor. Não deixa que o desânimo ele venha te paralisar, mas que assim como Pedro, mesmo em cadeias, ele pôde dormir, ele pôde descansar, porque ele acreditou na promessa do Senhor, porque ele sabia que o quê? Deus estava com ele. Não importa o que você está passando, convide o Espírito Santo para estar com você, porque se o Senhor estiver com você, você vai ser vitorioso. Seja como Moisés, fala: Senhor, não me faças ir se a tua presença não for comigo. Senhor, não me faças prosseguir se o Senhor não estiver comigo. Senhor, não me faças permanecer se o Senhor não estiver comigo, porque a tua presença é o que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Peça isso para o Senhor, fala: Senhor, eu preciso da tua presença. Comece a orar, fala você com o Senhor agora. Quebra a cadeia que estava te impedindo, a cadeia do medo, a cadeia da insegurança. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, Pai. Senhor, Tu conheces cada coração aqui, Tu conheces cada vida. Senhor, Tu conheces, ó Pai querido, aqueles que estavam se sentindo presos, ó Deus. E em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, toda a cadeia de incredulidade caia por terra agora. Todas as correntes do comodismo, todas as correntes da desistência, toda a corrente da preguiça, da apatia espiritual, caia por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda palavra contrária, todo pensamento negativo, caia por terra em nome de Jesus. Você que tem pensado aí agora, o Espírito Santo me mostra que tem pessoas que têm dito assim agora, que vem no teu pensamento, que essa cadeia não vai cair, que isso daí é para os outros, não é para você. Em nome de Jesus, que todo esse pensamento de Satanás, que está na mente, prendendo a mente, prendendo os pensamentos, caia por terra agora no nome de Jesus. Declare isso na sua vida, você que pensou dessa forma. Declare com a sua voz, declare com a sua fé, que essa cadeia, que essa corrente da incredulidade, que está dizendo que você não vai conseguir, ela está sendo quebrada agora, pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Toda a cadeia da enfermidade, todo espírito de enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda cadeia de maldição hereditária, toda maldição hereditária, toda maldição de antepassados, toda maldição familiar, caia por terra agora em nome de Jesus. Satanás, é contra você que nós vamos agora, é contra esses pensamentos negativos, é contra esses pensamentos de incredulidade, é contra toda essa arma forjada do inferno, que nós vamos agora e nós dissipamos pelo poder
poder do sangue de Jesus. Pai querido, teu sangue garante a vitória. Teu sangue garante a vitória. E em nome de Jesus, Pai, derrama a gota do teu sangue sobre a vida de cada um dos teus filhos. Sobre a vida de cada um, ó Pai. Traga, Senhor Jesus, a libertação por completo, Pai. Em nome de Jesus, daqueles casos, ó Deus, que necessita enviar um anjo, assim como o Senhor enviou para Daniel, assim como o Senhor enviou para Pedro. Em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos guerreiros agora, Pai, para estar desfazendo as cadeias da nossa vida, nos lares, no emprego, cadeias, cordéis de morte, caiam por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que os teus anjos, ó Deus, estejam agora, Pai, milagrosamente, ó Deus, rompendo todos os grilhões, para a honra, glória e louvor do teu nome, Pai, para que possamos testemunhar, para que possamos, ó Deus, glorificar o teu nome, Pai, e exaltar o Senhor, que é o único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação, no nome de Jesus. Aleluia. Você que crê, você que foi liberto, aplauda e glorifica o Senhor Jesus. Mas como uma pessoa liberta, enquanto você estiver aplaudindo, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o Senhor que te libertou e que te resgatou, no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amados, continue declarando. Não deixa com que Satanás tente lançar prisões na sua vida. Mas você é liberto. O Senhor te libertou. Nós somos livres. E para a liberdade que o Senhor nos chamou. Não para vivermos como escravos. Nós não somos mais escravos. Você não é mais escravo. Não viva como escravo, mas viva como pessoa que é livre, que é liberta pelo sangue do Cordeiro. No nome de Jesus. Aplauda ao Senhor recebendo a pastora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Paz seja convosco. Fica de pé no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor por esta noite, pela vida de cada um de nós, né? Louvado seja Deus por tudo. Nós agradecemos o nome do Senhor. Em nome do Senhor que nós agradecemos todas as coisas. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Essa é a razão de estarmos aqui. Amém, amados? Coloque a mão sobre o teu coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça em cada coração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e viva Cristo nosso Salvador. Amém? Vai na paz, despeça do seu irmão que está do seu lado. Não deixa de... Ah, visitante, é verdade. A pastora Aline não falou, né? Nós temos uma visitante aqui, levante a sua mão. Olha que lindo. Tem mais algum visitante aqui? Tem mais alguém nos visitando? Ó, você é bem-vinda, viu, minha querida? Lá atrás tem um presentinho para você, tá bom? Você vai levar um presentinho aqui da Casa Quadrangular, amém? Casa de Milagres, no nome de Jesus. Mas volte quantas vezes você tiver desejo e as portas estarão sempre abertas. Amém? No nome de Jesus. Dê um abraço ali na nossa irmã que está nos visitando hoje. Sai do seu lugar rapidamente, né?